Oi, turma, aquele abraço. Estamos iniciando mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio e agora em lives através do Instagram, @Antônio Tilemon. Tem também lá no nosso canal do YouTube. Só que o canal do YouTube não é Antônio Tilemon, o canal do YouTube é Papo Contilé, onde ficam todas as mais de 80 lives já arquivadas lá e que você pode ouvir no dia que você quiser e bem entender, né? Aqui você só tem a opção de assistir ao vivo. Se não assistir aqui no Instagram agora, aliás, não, tem a opção do IGTV. Né? Logo que termina a live, eu jogo a live no IGTV, né? Para que a produção, meu filho que mora lá nos Estados Unidos, pegue a live e transforme para o canal do YouTube, que é um outro tipo de arquivo. Não fico eu em cima e o professor embaixo, ficamos lado a lado no canal do YouTube. Né? Então, dê uma passadinha lá no nosso canal, curta o canal e acompanhe as lives que estão sendo arquivadas por lá. Isso aí é o que vai garantir a ficar na história durante um bom tempo. Né? Eu tenho quase 800 programas nas rádios Tudo FM e Metrópole FM, e esses programas estão todos arquivados também no canal da Metrópole no YouTube. De vez em quando eu vejo que os programas continuam por lá. Muito bem. Papo Contilé é um bate-papo descontraído com personalidades do esporte, da música, do entretenimento, enfim. É notícia, a gente convida aqui. No rádio, só queriam que eu fizesse, e ali eu tinha patrão, só queria que eu fizesse sobre futebol. Né? Aqui eu estou fazendo sobre diversos assuntos. Mas hoje eu vou focalizar no futebol e trazer o professor Joanilson Veloso, porque eu tenho uma preocupação, sabe? E critico meus companheiros de imprensa com relação a isso. Só se valoriza a coisa que é ligada à Bahia e Vitória. E é por isso que o futebol da Bahia não está no estágio ainda melhor. Né? Se é que está bom. Né? Se é que está bom. Mas eu acho que eles têm que valorizar os outros profissionais. Não podemos ficar só... Porque assim nunca vai aparecer uma outra equipe, nunca vai aparecer algo de destaque se não houver valorização. Aí o pessoal diz assim, mas não dá audiência é Bahia e Vitória. Eu discordo totalmente desse tipo de ponto de vista. Eu acho que é preciso se valorizar os profissionais, principalmente quando eles estão numa boa fase, porque aí sim tem como realmente justificar uma valorização. Né? É o caso do professor Joanilson Veloso. Eu hoje estava até pesquisando um pouquinho sobre a história dele. No Google, por exemplo, tem algumas coisas, eu pesquisei por lá, para que a gente pudesse fazer um papo legal aqui, com essa finalidade, a finalidade de valorizar um profissional que está há 3 anos quase num clube, o que é raro, que é difícil, né? E fazendo um belíssimo trabalho. E essa é a minha preocupação. Por exemplo, outro dia, eu fiz uma live com o presidente do Ipiranga. E o pessoal, mas o Ipiranga já morreu. Eu discordo. Ele está trabalhando nos bastidores para voltar. Vou fazer uma live daqui a alguns dias com o Carlito da ABB. Por quê? Carlito da ABB é um ser humano que ele praticamente sozinho faz o trabalho de base dele lá na ABB. E esse clube já tem 44 anos, minha gente. Não é fácil se fazer futebol, não. Mas é muito difícil. Principalmente quando você não tem apoio financeiro. Né? Carlitos se vira do modo dele, mas está aí com dignidade fazendo o trabalho dele. Eu acho que essas pessoas precisam ser valorizadas, sabe? Eu sinceramente, eu entendo dessa forma. E nunca me preocupei com a audiência. Por exemplo, é claro que é bom ter audiência, mas não me preocupo com a audiência porque eu acho o seguinte, lives é momento hoje, por causa da pandemia, se fixou. Mas daqui a pouquinho, passada a pandemia, esquecido esse assunto, o que é que vai acontecer? Vai prevalecer quem estiver trazendo conteúdo. Eu estou vendo muita live aí sem conteúdo nenhum. Né? Um bocado de gente falando besteira, o cara não sabe nem o que é que ele está falando. Né? Muito menos perguntando, o que é pior. Tem cada pergunta por aí que eu vou te contar. Então, esse é o momento. E a minha preocupação não é a audiência, a minha preocupação é oferecer um bom conteúdo, porque se eu ofereço um bom conteúdo, as pessoas voltam. As pessoas continuam assistindo. Né? Então, essa é a minha preocupação. Joanilson Veloso, um abraço, querido. Muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo extraordinário resultado de ontem. A Jacuipense ganhar de virada do Paysandu é outra coisa que eu vi pouca gente valorizando na imprensa da Bahia. Pouca coisa. Né? Muito pouca gente. É isso que me entristece, rapaz. É por isso que eu acho que eu vou morrer e não vou ver realmente se fixar uma terceira força no futebol baiano. Mas sim, professor, vamos falar sobre a Jacuipense, vamos falar sobre o seu trabalho de quase 3 anos já, o que é uma coisa assim rara, difícil de acontecer. Né? Sim. Eu queria me colocar aqui à disposição, fique tranquilo. Isso aqui, as minhas lives não tem nada a ver com botar ninguém na parede, no paredão, nada disso. A minha live é valorizar o que nós estamos fazendo. O futebol da Bahia, né, precisa ser valorizado, porque senão não sei onde é que a gente pode parar. Né?
Eu queria, Jonilson, eu sempre comecei assim, eu queria lhe perguntar, eu sempre comecei assim nas rádios que eu fiz o Papo com o Tilé, foram mais de 800 programas nas duas emissoras. Eu sempre peço ao convidado que ele faça uma apresentação. Então, quem é Jonilson Veloso? Obrigado. Boa noite, Tilé, né? Boa noite a todos aí que nos acompanham. Jonilson Veloso, hoje em dia é o treinador da Jacuipense, né? Profissional. Eu fui atleta profissional também, joguei em algumas equipes aqui no Brasil, joguei fora do Brasil, no Suriname. Depois retornei para o Brasil e comecei a carreira como treinador no antigo, era o Salvador Clube. Não sei se você lembra que isso era De base. Mário? Isso. Lembro, sim. Comecei lá no Sub-18, depois fui para o Sub-14, depois saí do Salvador, fui ser treinador do Sub-20 da Catuense, depois retornei para o próprio Salvador, e dali do Salvador eu passei em todas as categorias possíveis, que com a junção do Salvador com a Jacuipense. Passei em todas as categorias possíveis da Jacuipense. Tive uma saída também para trabalhar com o professor Barbosinha. Fui auxiliar técnico dele na Juazeirense, depois fui auxiliar técnico dele do Bahia de Feira. E aí depois nessas idas e vindas, eu sempre aproveitava a oportunidade e viajava para o exterior para fazer alguns estágios, que eu aproveitava meu sobrinho, que muitos sabem que eu sou o tio do Dante, zagueiro. Então, eu aproveitava muito, né, que o Dante, na época, jogava no Bahia. Eu ia lá, passava 3 meses lá no Bahia, fazendo aquelas anotações, aquelas observações, tanto com o Jupp Heynckes, depois com o Pep Guardiola. E a última vez que eu fui foi no Nice da França, em 2017. Aí fiz um estágio lá no Nice da França, junto com o professor Lucien Favre, que hoje é o treinador do Borussia Dortmund. E quando eu retornei para o Sub-17 da Jacuipense. Nesse meu retorno, a gente disputou o Campeonato Baiano, Sub-17. A campanha que nós fizemos, saímos da competição invicto, ficamos em terceiro colocado. Jogamos 3 jogos com vitória, não perdemos nenhum dos jogos. E saímos por vitória nos pênaltis. E depois dessa campanha, eu recebi o convite dos nossos gestores, Luciano Cortizo, o Wilson Crachete, para assumir a equipe profissional da Jacuipense. E onde eu me encontro hoje, desde novembro de 2017 até a data atual, como treinador da Jacuipense. Isso aí é um marco para, a gente sabe, uma situação difícil no futebol brasileiro, quando se chega um treinador a passar um ano, né? E eu já estou indo para o 4º ano na equipe da Jacuipense, onde a gente vem conquistando alguns objetivos do clube. Então, a gente dá continuidade ao trabalho aí, a gente fica feliz, né? Pela essa oportunidade que a gente vem tendo no clube da Bahia e a projeção da gente no mercado, juntamente com a equipe da Jacuipense, que a gente só vem subindo. Uhum. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, Jonilson, porque eu fiquei impressionado com esse currículo assim que você contou, de se aperfeiçoar, porque o profissional ele tem que buscar realmente se aperfeiçoar, né? E Sim. essas suas idas para o exterior, idas e vindas, tal, deve ter sido algo muito interessante. Você deve ter aprendido muito para a prática de hoje. Mas você falou também aí que foi jogador, tal. Me conte um pouquinho da sua carreira como jogador primeiro. Eu comecei aqui no Ipiranga. Você falou No até do Ipiranga? Ipiranga aí, sim. Comecei no Ipiranga, na época o treinador era o Paulo Silva. Tem também, assim, na época era o Paulo Silva com Donadel. Depois do Ipiranga, eu saí, fui jogar em Belém do Pará, fui jogar na Tuna Luz em Belém do Pará, passei uns 5 anos lá na Tuna. Da Tuna joguei também no Remo, e aí eu comecei a rodar o país, né? Joguei no Paraná, no Irati, no Marília, em São Paulo. Depois eu fui para o Suriname, passei 2 temporadas no Suriname. Depois retornei, tive no futebol sergipano, campeão sergipano em 2007, com o América de Propiá. E assim a gente foi jogando aí, e depois que a gente parou de jogar, eu comecei a trabalhar com o Rick. O Rick, o grande ídolo do Vitória, Rick nigeriano. nigeriano. Isso, o Rick, na época ele me empresariava. E depois que eu parei de jogar, ele me chamou, falou, ó, vem aqui e tal.
gosto muito do seu conhecimento, então você vai começar trabalhando comigo aqui. E aí eu ficava junto com ele lá no escritório dele, e depois que eu recebi um convite de 2 amigos meus em comuns, na verdade, um dos amigos meus que me chamou até, me convidou para ser treinador, foi o Fábio Flubal, que hoje coincide que é meu auxiliar técnico. Ele que me chamou para assistir um jogo, ele, vamos ali e tal. Quando eu fui ver esse jogo, era em Cachoeira, era a Copa 2 de Julho, que o Salvador estava disputando. E a partir dali a gente conversou e ele falou, não, achei o cara ideal para assumir o Sub-18, para disputar o Campeonato Baiano. Era ele, a dupla era ele e o Gustavo, que hoje é meu diretor de futebol também na Jacuipense. Então, essa aí é a minha trajetória. Uhum. Desculpe, acho que eu me distraí aqui com alguma das mensagens, que estou olhando aqui o que, é que o povo está escrevendo sobre a nossa conversa. Não me lembro se você falou a posição que você jogava. Eu era meia. Era meia. Era habilidoso, professor? Sim. Era? Na minha época todos eram, né? Uhum. Na minha época... Você está falando de que década, mais ou menos? Isso aí era na década de 90, né? Uhum. Era ali Eu 95, alcancei... 96, 97. Verdade. Eu alcancei a época de ouro do futebol da Bahia, porque eu sou de 60 de nascimento, mas sou de 74, desculpa, 76. Eu comecei com 16 anos de idade na Rádio Cultura. Então, de 76 anos, ou de 1976 para cá, eu conheço bem a história do futebol da Bahia. E uma coisa que você falou aí é verdade. No final da década de 70, com aquele timaço que o Bahia fez, que foi hepta, né, os anos 80 e 90, só jogava quem tinha bola. Porque hoje você vê aí muita gente... Eu digo uma coisa às vezes aqui, que muita gente me critica. Eu digo, o time de 70 do Bahia, o heptacampeão, hoje, no Bahia de hoje, seria todo ele titular. E esses daí que estão no Bahia hoje não seriam nem reservas, talvez, no de 70. Né? Porque naquela época se exigia muita qualidade, né, professor? Não tinha essa coisa de muito preparo físico e tal. Justamente. É que o futebol mudou, né? É. Modernizou muito, mudou. Eu costumo falar para eles que na minha época você jogava pelo seu talento, né? Eu tinha treinador que perguntava, falava, você joga de quê? De meia. Só entregava a camisa e falava, resolve lá. Hoje o método mudou, o método de ensinamento, de treinamento, tudo isso mudou. Hoje eu coloco até para eles que é mais fácil. Porque hoje em dia o treinador ele ensina o jogador a entrar no espaço, a se movimentar, a dominar a bola. Então, tudo isso aí, antes você pegava a camisa, você ia pela sua qualidade, você chegava e resolvia. Hoje a gente está um pouco atrás em relação a isso. E eu gosto sempre de perguntar isso para quem é daquela época, né? Porque as pessoas acham que eu exagero. Mas o futebol era muito mais técnico naquele... Até esse momento que você citou em 90 e pouco, era um futebol muito mais técnico do que o futebol de hoje. A gente vê os anos passando e ao invés de evoluir na qualidade técnica, está evoluindo na parte física. Né? Se o cara é bem condicionado, ele já leva uma grande vantagem. Não é que todos não tenham que ser, claro que sim. Mas o principal, que seria a qualidade técnica, a habilidade, né? Essas coisas, está ficando para segundo plano. Está ficando para segundo plano. Com certeza, é porque o futebol também mudou, né? A gente fala muito hoje em dia assim na intensidade, então hoje em dia requer um pouco mesmo de uma preparação física melhor, né? Mas isso não quer dizer que o que tem talento a gente vai botar de lado porque a gente só quer os que correm. Aí está a diferença, o diferencial. Por quê? Se eu tenho um jogador, vamos colocar, eu tenho um 10. O 10 é o meio armador, aquele jogador clássico. Você não pode querer que um 10 corra igual um extremo seu, um ponta, que hoje em dia todo mundo quer que acompanhe lateral. Não. Ele vai fazer a diferença dele com a qualidade técnica dele. Isso aí a gente tem que respeitar e tem que saber e extrair o do que... A gente fala tanto assim que a gente temos que extrair o que o atleta tem de melhor e chega uma situação dessa, a gente não tem paciência e simplesmente a gente fala, esse jogador não dá para jogar. Ele pode ser com a qualidade técnica dele bem superior a um que corre muito mais que ele. Mas aí é muito mais fácil você pegar o que corre mais, botar ali para jogar, porque vai preencher os espaços ali e criatividade vai diminuir. Só isso. Ô, professor, me diga uma coisa. Esse período parado da pandemia,
Afetou em alguma coisa o trabalho que você desenvolve lá no Jacuipense? Porque, veja bem, quando dá as férias no final do ano, são 30 dias, às vezes o cara já volta botando a língua para fora, né? Meio palmo de língua para fora, porque eu, por exemplo, sou a favor, e sempre orientei aqueles que eu representei, férias é férias. O corpo pede descanso, não vá para baba, não vá para bola. Quer beber, quer entornar, beba em casa, não vá para a rua, porque publicamente você vai passar vexame. E você é um atleta profissional, não pode dar vexame. Beba em casa, beba com sua família, né? Eu não sou a favor de jogador em férias estar em atividade tipo esses babas direto, assim. Eu acho que o cara precisa distrair um pouco a mente, procurar outros, né, outros horizontes e tal. Então, quando ele volta, se é um desses, por exemplo, que eu estou falando aqui, ele volta geralmente com meio palmo de língua para fora, né? E a pandemia durou quase 4 meses. Isso realmente, eu acho que deve estar fazendo uma grande diferença esse ano. Um outro aspecto também que deve estar fazendo uma grande diferença é a ausência de público nos estádios. Hoje eu acho que vai acontecer muitos resultados surpreendentes, porque não tem mais aquela pressão da torcida jogando em casa a favor do time de casa, né? Então, eu acredito que venhamos a ter até o final do ano resultados surpreendentes de clubes bem menores, digamos assim, até fora de casa, porque ele não vai encontrar a pressão adversária, a pressão contrária, né? Num jogo fora de casa. Então, em que aspecto você foi prejudicado nisso? Ou você acha que não foi tanto assim? Como é que você avalia esse problema da paralisação da pandemia? Na verdade, assim, é o que nós avaliamos. A gente vinha numa crescente boa, o time vinha. A gente tinha achado uma formação boa, então a gente vinha desenvolvendo bem. Depois, veio a pandemia, foram 4 meses parados, por mais que faltando ali um mês para voltar, um mês e meio, começou aqueles treinos remotos, não é a mesma coisa. O problema maior de tudo é como você falou, o atleta quando ele está de férias, o atleta ele se distrai, ele sai, ele joga a pelada dele sem compromisso, alguns vão para a academia, e com a pandemia, eles não tiveram condições de fazer nada, né? Eles ficaram totalmente parados, eles ficaram emocionalmente abalados, porque era uma pandemia, ninguém sabia como é que ia desenvolver, todos com medo, apreensivo. Então, eu acho que o psicológico afetou muito. E, além do psicológico, veio a parte física, porque aí alguns largaram mesmo, e se já tem dificuldade para voltar com um mês, imagine com 4. Então, aí foi o maior problema, o maior empecilho mesmo, acho que foi a parte psicológica, porque era uma coisa que estava desenvolvendo, uma coisa que estava chegando, ninguém sabia como lidar, e a parte física dos atletas se apresentarem, e a gente está tendo muito problema ainda, porque depois de 4 meses, a gente voltou, posso colocar para você 2 meses, vai fazer 3 meses, e tem atleta que ainda não voltou ao seu normal, não. Com toda a preparação depois disso, não voltou ao normal, não, porque a gente sabe que o corpo deles, o organismo é a máquina, é a ferramenta deles de trabalho. E eles deixaram a ferramenta parada ali por 4 meses, é muita coisa. Então, até a gente aí está se reinventando, a verdade é essa. Por isso que o pessoal fala, o time cai no segundo tempo, o rendimento, mas é normal, gente. A melhor coisa foram colocar 5 substituições para a gente poder manter o nível da partida, mas a gente sabe que estamos tendo muita dificuldade, então a gente a cada momento está se reinventando para estar melhorando, para a gente voltar ao ritmo normal que era. Ainda tem isso, né? Ainda tem algumas restrições, né? Devido aos protocolos, então não está tudo liberado, então os atletas também sentem, a família. Para você ter uma ideia, a Jacuipense toda semana faz o teste de Covid. E ainda a gente mantém o isolamento, todo mundo usando máscara, aquelas coisas, usando álcool. Então, a gente está aprendendo a conviver também com o vírus, né? Eu acho que isso aí é o maior desafio nosso. E outra coisa que você falou em relação aos estádios, perfeito. A gente ontem fizemos um jogo lá contra o time do Paysandu, na casa deles. Sabemos o quanto é difícil jogar lá. A gente vai lá, enfrentou um clima abafado, muito quente, a viagem cansativa, o campo, o tipo de grama, mas não tinha
o fator positivo deles, que é a torcida, o calor humano da torcida, de estar empurrando. Então, aí eu posso te falar, os campos se tornam neutros, né? Exatamente. Se tornam neutros. Então, a gente sabe disso, então a gente está preparado para isso. Não tem esse negócio, a gente vai jogar em Belém, a gente vai jogar na Paraíba, mas a gente sabe que, no fundo, o campo se torna neutro. Como a gente tinha um trunfo muito grande, que era os jogos da gente em Riachão. E depois que tirou a torcida, perdemos o jogo para o Bahia lá em Riachão, onde praticamente a gente acabou perdendo a classificação nossa, assim, a classificação nossa para a final, né? Que a gente perdeu o primeiro jogo, ficou mais difícil, mas a gente tinha mais de um ano que não perdia lá na cidade de Riachão. E depois, sem a torcida, a gente aí veio perceber, e aí a gente veio ter essa ideia, que o campo sem a torcida se torna um campo neutro. Por isso que eu não que eu queira saber mais do que ninguém, pelo amor de Deus, não me julgo dessa forma. Mas por isso que eu disse que logo quando o Bahia tomou 3-1 do Ceará, nós tivemos participação nos 2 grupos de futebol aí, de 2 grupos de Zap, que eu disse, gente, esqueça, já foi. Pituaçu, com 33 mil pessoas a favor do Bahia, é uma coisa. Pituaçu Sim, sem ninguém, é tudo igual. E verdade. recuperar 2 gols de desvantagem, esqueça. A mística, do Bahia, a mística do Bahia funciona com a torcida presente. É isso mesmo. Sem torcida, meu amigo. Né? Vai ter muita surpresa nesse Campeonato Brasileiro, muita, na minha opinião, nas 4 séries. Entendeu? Porque esse fator torcida, pressão, tem lugares que realmente eles pressionam de todo tipo de possibilidade que tiver, né? E nada disso está acontecendo esse ano. Não vou dizer Justamente. que foi uma coisa positiva, porque o bonito do futebol é o estádio cheio, né? Mas tem gente que não sabe se comportar. E aí, às vezes, atinge, agride os adversários, que são adversários naquele momento apenas. Mas tem muita gente que faz isso, né? Sim, voltando um pouquinho, professor, ainda sobre essa questão da pandemia. Você acredita que a Jacuipense esteja hoje a mais ou menos quantos por cento da qualidade física daquilo que ela pode realmente extrair? Uns 80, 85, 90? Como é que está? É assim, como eu te falei, né? A gente acaba se reinventando. Então a gente aproveita muito a preparação nossa durante a semana para um jogo. A realidade é essa. A gente tem o maior cuidado porque a gente está vendo os atletas nossos sentindo muito a parte física, vem sentindo muito a parte mental, porque isso vem mexendo muito com eles, porque eles sabem que eles não estão 100%, e aí o esforço é bem maior, eles procuram dar tudo, e acaba não rendendo o esperado. Eu, em percentual, para ser sincero, eu poderia te falar, mas assim, não, é porque a gente não está conseguindo atingir a todos, porque cada um tem um organismo, cada um Uhum, responde de forma diferente, entendeu? uhum. Mas acho que em um coletivo a gente está 80, 85 aí por cento, sim, tranquilo. Mas a gente sabe que para a gente atingir 100, isso é de acordo com quanto mais partida nós vamos fazendo, vai melhorando. Tanto que durante as partidas que nós viemos fazendo na Série C, a gente só tem melhorado. A gente teve uma performance diante da equipe do Remo, onde perdemos, foi boa, mas aí do Manaus já melhorou, do Botafogo da Paraíba já foi bem melhor, e essa contra o Paysandu, a gente pôde ter essa certeza na partida de ontem, porque o que a gente lutou em campo, que nós corremos, foi coisa surreal. Uhum. Eu cito esse resultado do Jacuipense contra o Remo como um desses aspectos que eu estava argumentando aqui há poucos instantes atrás, né? De estádio vazio, sem pressão nenhuma para o Remo. Eu vou por aí. Porque eu acho que normalmente a Jacuipense não perderia jogo para o Remo dentro de casa. Normalmente. Né? Agora, futebol não tem isso. Futebol tem particularidades, Sim, né? Cada jogo é um com jogo, tal, certeza. aquela velha história. Mas, por exemplo, para mim, É que a torcida também não é uma garantia de vitória, né? sim, mas Mas ajuda, né? ajuda, e muito. É, Ajuda e ajuda muito. Então, por exemplo, eu não vejo o Remo com essa qualidade toda para. Bom, eu não vou dizer, não quero aqui menosprezar o adversário, deixa para lá. Eu só vejo que, realmente, pelos resultados, a gente percebe que a Jacuipense está melhorando jogo a jogo. E aí você acredita que até o final
desse ano, pelo menos, já estará, digamos, bem próximo ou já nos 100% de preparo físico? Porque você disse aí que Ah, 80, sim. 85, então ainda tem alguma coisa para ganhar. E se está evoluindo jogo a jogo, ganhando assim, eu imagino que a Jacuipense tem boas possibilidades de alcançar o acesso, né? Fazendo um raciocínio para o futuro, no caso. Não tenha dúvida disso. O planejamento é em cima disso. A gente sabe que a gente vai melhorando pouco a pouco. Isso aí Uhum. eu não tenho dúvida. Que a partir ali no segundo turno, a gente vai estar bem próximo do que a gente espera. Não só fisicamente, como taticamente também, tecnicamente, porque uma coisa puxa a outra, você vai estar melhorando. Isso aí a gente tem totalmente confiança nisso aí, e a gente tem a certeza que a partir do momento exato ali, a gente vai estar atingindo o que a gente espera, o que a gente pensa para o futebol. E, o pensamento, o objetivo da Jacuipense, Tilemon, é esse, não tem outro. Porque o que é o máximo numa competição? É um time ser campeão. Todos brigam por isso. Então, se a gente tem essa chance, nós estamos disputando a competição, com certeza a gente vai brigar pelo título. Agora, sabendo que pelo título, se não vier o título, vir o acesso, está de bom tamanho também. O objetivo foi concluído, porque o objetivo maior é o acesso, não tenha Uhum. dúvida disso. E a gente vai brigar até o fim, porque a gente sabe que a competição é muito equilibrada. A verdade é essa. Para a gente, só vocês terem uma ideia, com 22 pontos, você foge do rebaixamento. E com 26 você classifica entre os quatro para te condicionar ao acesso. Então, a competição ela é muito equilibrada e a gente sabe disso, então a gente procura estar todos os jogos pontuando nessa fase, porque no final, na soma dos pontos, a gente vai ter certeza que a gente vai estar entre os quatro para estar brigando por esse acesso. Uhum. Só para registrar aqui, já vi gente boa entrando aí e parabenizando o seu trabalho como o treinador Fernando Almeida, vi Thiago Santa Bárbara também, parabenizando. É, Há pouco agora também passou, deixa eu ver se só espero que eu não derrube a live, porque o Carlito da BB, que eu falei há poucos instantes atrás, que me deu a oportunidade, também é Carlito, que eu acho que é merecedor disso. Parabéns, Joanilson, pelo excelente trabalho e sucesso Jacuipense, que tão bem tem representado o futebol baiano. Quer dizer, as pessoas estão vendo a participação da Jacuipense com. Olha, Canu também entrou aí. Minha querida Marcela Luz, nutricionista, que tem uma parceria comigo lá na Tilemontes, que está com uma nutricionista da Jacuipense também, do Esporte Clube Jacuipense, né? Bacana, bacana, muito bacana mesmo. Sim, você como profissional da área, é claro, tem aquela obrigação de estar acompanhando a competição por um todo. Você tem visto alguém assim, se destacando por demais na Série C? Alguém que está lhe chamando mais atenção, que você está assim, se fixando mais em observar alguma coisa, fora do trabalho do dia a dia dentro do clube? Ou há um equilíbrio, não tem ninguém se destacando? Como é que está a Série C nesse momento, professor? assim, tá muito equilibrada, né? A gente vê muito equilíbrio, a gente não vê uma equipe que venha estar superior às outras. A gente assiste todos os jogos, então a gente sabe muito assim, porque o grupo nosso, só para as pessoas entenderem, é um grupo equilibrado, um grupo difícil, porque é um grupo que tem os clubes têm camisa, né? Ou Uhum. seja, os clubes do grupo Tradição para A, competição, né? e isso, os grupos o grupo do A, os clubes, a gente estava fazendo uma análise, todos os clubes nos seus estados são time grande. Todos. Então o equilíbrio é por isso. Mas a gente vê um equilíbrio, a gente não vê uma equipe que venha a gente falar, nossa, essa equipe aí tá disparada, tá à frente. Não, então a gente está vendo um equilíbrio, tanto que vem o Santa Cruz lá liderando, daqui a pouco já é o Ferroviário, mas a diferença de pontos é muito pouca, né? Hoje o Ferroviário é o líder da nossa chave, está em primeiro, nós estamos em quinto, mas a gente tem um jogo a menos e está com 7 pontos, então a É o diferença é de jogo do 3 pontos. Imperatriz, né? Que foi adiado por E problema isso, do Covid lá no Maranhão, né? No justamente, cantinho do Maranhão. Uhum. a gente ainda tem um jogo a menos, então é muito equilibrado, não tem uma equipe assim, nesse momento não, mas eu acredito que a partir do segundo turno ali, aí já começa a se desenhar as equipes que vai se destacar mesmo para estar brigando ali entre os quatro para brigar pelo acesso. Uhum. Até pelo que você informou aí, se eu ouvi bem, você disse que com 22 rebaixa, né?
e com 26 se classifica. Essa é uma diferença talvez de 4 pontos, só de uma coisa para outra. Justamente, só para você ter ideia do equilíbrio que é. E é muito difícil a Série C, né? Uma competição muito difícil. Você já tinha tido experiência de uma competição nacional dessa, professor? Série C não. Série C não. Eu tive ano passado, né? Na D, que nós subimos. Que conseguimos o acesso para a Série C. A série C a gente coloca assim, que é uma Série D melhorada. Pela tradição das equipes. Uma Série D melhorada. Isso. Pela qualidade, assim, a gente não vê muita diferença das grandes equipes que disputam a Série D para as equipes que estão na Série C. Eu acho que talvez seja uma diferença grande seja os estádios, né? Porque qualquer lugar, qualquer pocilga tem jogo da Série D. Né? Mas assim, eu falo das equipes... Na C já melhora um pouquinho, na B, na área tem outro patamar. Mas eu estou falando da D, as equipes que têm tradição. Tipo, ano passado nós enfrentamos uma chave na Série D, que era Asa, de Arapiraca, era o Asa, era um time, o Vitória de Pernambuco, o Campinense. E daí saíam 2. E aí todo mundo dava que nessa chave sairia Campinense e o Asa, que são mais tradicionais em disputa de Série D. Jacuipense disputou uma Série D, acho que em 2015, depois ficou fora. Então, a gente foi para uma chave que era uma chave que todo mundo dava garantia a essas 2 equipes tradicionais, futebol nordestino, e a gente conseguiu sair em primeiro. Aí depois pegamos o América de Natal, que a gente já foi lá, já viu outra realidade. Então eu falo assim, com essas equipes tradicionais, o Central, o Asa, Campinense, América de Natal, ABC, eu falo, essas equipes não tem muita diferença assim para uma equipe da Série C. Eu acho que sua comparação foi felicíssima, porque, por exemplo, é a mesma coisa de comparar esses times aí que já participaram de Série A, né, com times da Série A não tem o mesmo, não tem o mesmo poderio financeiro para disputar, né? Aí acaba indo para aquela situação onde ela é igual aos outros. Né? Sim. Vai caindo, quem está na B vai para C, na B daqui a pouco está na C também. Porque a própria CBF ela faz uma diferença grande, ou pelo menos fazia até pouco tempo atrás, não sei como é que vai ficar agora com esse negócio de praticamente a Globo ter perdido o Campeonato Brasileiro, né? Mas a própria CBF, em união com a Globo, fazia o campeonato da Série A virar em 2. Daqueles que, com muito mais dinheiro, tinham chance de fazer um melhor elenco e se classificar, e outros, com menos dinheiro, para se manter na série. Quer dizer, é isso mesmo. Eram 2 campeonatos dentro de um só. Na verdade, não pode. Tem que dar condições de equilíbrio. Se não der condições de equilíbrio, vai ser sempre essa disparidade aí e vão continuar caindo os mesmos de sempre. Verdade, e acaba o futebol não evoluindo, né? Exatamente, o que é pior, né? O que é pior. Isso, porque se mantém sempre essa distância de uma equipe para outra e fica até ruim para a própria competição, né? Porque a gente já entra sabendo, os times que vai brigar pelo título é esse, os que vão brigar para cair são esses aqui. Isso, exatamente, exatamente isso aí. Professor, me diga uma coisa, você acha que o grupo do Esporte Clube Jacuipense já está fechado? Você ainda tem pedido reforços à sua diretoria? Existe alguma possibilidade de contratação de ainda algum atleta? Como é que está a questão do elenco em si? A questão é a seguinte, a gente nunca fala grupo fechado, né? Futebol ele é muito dinâmico, ele muda muito. Hoje a gente tem esse elenco aqui, daqui a pouco perde jogador por contusão, jogadores são transferidos. Então, grupo fechado a gente nunca usa, né? Essa expressão de dizer que o grupo está fechado. E quem somos nós para a gente abrir mão de um bom talento, né? O jogador, o bom talento, o que vai ajudar, ele é sempre bem-vindo. Então, a gente sabe que a gente está disputando uma competição. A gente conhece, está conhecendo a competição. E dentro disso, a gente vai se organizando dentro dela. Claro que muda muito a dinâmica da competição em relação às equipes dos elencos. Então, o elenco da Jacuipense está aberto, sim. A gente sabe que
tem algumas vagas ali que a gente precisa ter um reforço maior. A gente sempre está falando com a diretoria está correndo atrás, mas o problema todo é o mercado, né? O mercado, nesse momento, a concorrência é muito grande, e aí a gente, por poderio financeiro, a gente fica um pouco atrás, mas o grupo fechado não, a gente está contente com o que a gente tem, mas se for para chegar melhor, a gente vai ficar mais contente ainda, porque vai nos ajudar muito mais. Uhum. Registrar aqui que entraram aí o meu querido Vander. Vander está na... Esqueço agora o nome do país, jogou no Vitória aqui. Vandeco, Sei. gente muito boa, né? Gosto muito de Vander. Para mim foi um injustiçado na época no Esporte Clube Vitória. Meu filho querido aí, Gabriel Cordeiro, que é da Jacuipense, esse eu considero como filho também. Gente muito boa também. Muita gente legal participando aí, entrando para conhecer o trabalho de Jonilson Veloso, que vem realmente fazendo um trabalho belíssimo à frente do Esporte Clube Jacuipense. Eu li hoje, eu lhe falei, né? Eu falei aqui mesmo, melhor dizendo, que estava lendo hoje de manhã no Google algumas matérias relacionadas a seu nome. E lá, em uma delas, eu vi o seguinte, Jonilson, que você chegou no Jacuipense em novembro de 2017, e no primeiro ano, veja a evolução fantástica da Jacuipense. No primeiro ano, a preocupação era se manter na primeira divisão do estadual, do Baiano. Isso. Depois, no segundo ano, você quer me falar, pode falar um pouquinho sobre isso, sobre as Sim, estratégias que foram montadas? Primeiro ano foi se manter na primeira divisão. Você está entrando no quarto ano, né? isso. No primeiro ano era se manter, né? Coisa Uhum. nova, o grupo de gestores que assumiu a Jacuipense. E aí a gente já tinha direito à vaga da Série D, né? Por conta de uma campanha anterior. Uhum. E na Série D, nós fomos para uma Série D onde a gente só fomos com os garotos. Não conhecia a competição, era uma competição que não dava o rebaixamento, então nós fomos só com os garotos. E Uhum. aconteceu que a gente nem classificou, não passou da primeira fase. Pegamos um grupo difícil também, na época. A gente pegou o Central, o Asa e o Sergipe, e a gente acabou ficando em segundo do grupo e não conseguindo a vaga. No primeiro ano que a gente foi para se manter na Série A do Baiano, a gente conseguiu a vaga no ano anterior para a Série D. E aí no segundo ano, a gente já melhorou a posição nossa no Baiano, não classificou por um detalhe no último jogo, um detalhe que criou até uma polêmica sobre a arbitragem. E aí nós fomos no segundo ano para a Série D. E nesse segundo ano na Série D, onde a gente conseguiu o acesso, a gente já conhecia a competição, já foi com outra proposta, já foi com outro planejamento, mudou o estilo de jogo, de como era, que a gente só queria ir com os garotos, então a gente fez uma mescla boa e a gente conseguiu o acesso para a Série C. Esse terceiro ano já nosso, a gente já conseguiu a melhor classificação nossa durante todos os tempos da Jacuipense, que nunca tinha classificado entre os quatro dos primeiros do Baiano, e a gente conseguiu isso, né? Chegou na semifinal, sendo eliminado pelo Bahia, e agora estamos na Série C aí, brigando ali para entrar no G4, e a gente com um planejamento, a ideia, a meta que nós traçamos tá brigando por esse acesso à Série B, nesse terceiro ano consecutivo já. Uhum. Você se sente seguro ou você, como treinador, fica assim, preocupado com a questão de um dia sair? O cara que está com 3 anos trabalhando, né, e tem o seu reconhecimento dado pelo próprio clube, ele deve ficar de uma forma mais tranquila desenvolvendo o trabalho. Não, deixa eu até agradecer aqui a Canu. Canu, obrigado, querido. Tailândia, onde está o Vandeco. Está na Tailândia. Muito bem. Sim. Então, professor, essa questão dos 3 anos no clube, lhe dá uma certa tranquilidade, pelo pessoal conhecer profundamente o seu trabalho? Como é que você encara o dia a dia? A gente encara sempre trabalhando. O trabalho não nos dá essa tranquilidade, não, porque a gente sabe que o futebol, você não é medido pelo trabalho que você faz. No futebol, infelizmente, o treinador ele é medido pelos resultados. Se não tiver resultado, é uma cultura nossa no país, e aí o que acaba resultando na perda do emprego. O que eu me sinto seguro é que eu confio muito no trabalho, eu me apego ao trabalho e a gente vai trabalhando cada vez mais.
procurando sempre a nossa melhora, a melhora do clube, a melhora dos nossos atletas. E mais segurança mesmo, dizer que se a gente está na zona de conforto, não. Até mesmo porque a gente está sempre se cobrando, né? A gente está sempre criando metas para a gente estar alcançando. Imagine você, eu tenho esse tempo todo no clube, conheço tudo do clube, e vou cruzar os braços e falar, hoje eu vou fazer de qualquer jeito, porque se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou. Não, a gente tem uma cobrança da gente mesmo interna, né? A gente sempre quer a nossa melhora. A gente está sempre se capacitando para isso. Então, a segurança mesmo, não vou te falar que eu não tenho, não. Eu tenho, sim, a certeza que é se apegar ao trabalho e trabalhar muito para a gente estar conquistando cada dia mais nossos objetivos. Uhum. Eu vou dar uma opinião pessoal aqui agora. Eu acho que o trabalho do Jacuipense é sensacional. Primeiro porque não deve ter esses recursos todos que, claro, tem uma empresa por trás, em Salvador e tal, mas não tem esses recursos todos que clubes de Série A, por exemplo, Bahia, um exemplo, Vitória até na B também tem mais recursos, né? Mas faz um trabalho extremamente positivo. Eu costumo dizer, tem você lá, tinha o Geranderson, que é um querido amigo também, no ano passado, meu Sim, querido Vicente Grilo, né? O Wilson Crachete, que é uma pessoa fantástica, Luciano Curtido, esse pessoal, o GG Magalhães aí, que é talvez o que eu menos conheça. O Gustavo também eu conheço muito pouco, eu sou assim de algumas vezes ver fotografia e tal. Mas é um trabalho muito bem feito a nível daqueles recursos que o Jacuipense tem. E eu costumo dizer, para concluir o raciocínio, que se a Jacuipense tivesse mais condições de bancar a base com alojamento, dando alimentação, dando condições de trabalho no dia a dia, no sentido de transporte. Isso aqui não é nenhuma crítica, não, é só uma observação, porque cada um sabe onde o seu cala perto. Né? sim, Então, se a Jacuipense tivesse essas condições, Jacuipense estaria batendo. Hoje já bate de frente com o Bahia e Vitória, mas estaria realmente disputando títulos, ao meu ver. Curtido discorda, por exemplo, quando eu falo isso, que ele acha que o que a Jacuipense faz é aquilo que a Jacuipense pode fazer. Outro dia, há uns 6 meses atrás, conversando com ele, ele me disse isso. Mas se essa Jacuipense, meu amigo, tivesse condições de ter um alojamento para a base, transporte, porque não dá transporte, o atleta que tem que bancar o seu transporte para ir treinar, né? O alojamento, consequentemente, daria alimentação, e muitos não se alimentam bem em casa. O Jacuipense já está hoje numa condição de destaque muito grande, ganhou o Sub-17 ano passado, mas se ela tivesse condições mais de bater de frente, né, a nível de estrutura, não sei não, viu? Bahia e Vitória já estariam deixando a desejar. Aliás, o Bahia já deixa a desejar há algum tempo na base, né? Já deixa a desejar há algum tempo. Levaram o Jean Anderson para lá, passou a ser auxiliar técnico do Sub-17. Que barbaridade, que loucura. O cara tem que ser o treinador efetivo. Bota um desconhecido que vem de fora e deixa o auxiliar técnico campeão baiano da categoria. O único clube fora Bahia e Vitória que ganhou um campeonato dessa categoria. Pelo amor de Deus. São umas decisões que realmente não dá para entender. Soube até que o novo gestor lá tem avaliado ele melhor e tem dado mais condições de trabalho a ele, ao lado mais do gestor, propriamente dito, da base. Né? E se estiver fazendo isso, acho que o nome do rapaz é Roberto, não estou enganado. Roberto ou Fernando? Agora me apertei aqui. É o Roberto. É Roberto, não é isso? Se estiver Robertinho. fazendo isso, Roberto, você está fazendo certo. Certo. Né? Está sendo inteligente. Está sendo inteligente. Porque tem que se assessorar realmente de bons profissionais. Você que veio de fora, não conhece os profissionais daqui, né? Enfim, isso foi apenas uma opinião. Tem nada a ver aqui com pergunta para Johnilson, não, o Johnilson não pode nem se meter nisso. Aí é a opinião do cronista. Né? Mas eu acho, sinceramente, eu acho que se a Jacuipense tivesse um pouquinho mais de condições de fazer um trabalho melhor na base, melhor do que o que já faz, né? A Jacuipense já estaria batendo de cabeça aí com o Bahia e Vitória por todas as categorias, porque todas as categorias do Jacuipense têm bons times. Você acompanha as categorias de base? Sim, até mesmo porque eu fui cria da base, né? Uhum. De lá, então a gente está sempre acompanhando. A gente tem no elenco profissional alguns jogadores que vieram da base que faz hoje parte. Ontem mesmo jogou um atleta 2000, que ano passado era sub-20, o Newton. Ele entrou ontem no jogo.
No jogo contra o Manaus já tinha entrado o Railan também. E a gente está sempre levando no banco o atleta que foi destaque também no Sub-17, o João Marinho, está com a gente também no elenco profissional. A Jacuipense faz esse trabalho, né? Então a gente, desde novo, já começa a preparar esses atletas para eles ganhar minutos, trabalhando com um elenco profissional, a gente vai colocando nos amistosos, preparando eles para depois estar lançando. Então a gente está sempre acompanhando a base. Uhum. Tem um menino também que acho que é oriundo da base, que tem jogado muita bola, o Thiaguinho, né? Thiaguinho, sim. O Thiaguinho, ele foi Ele oriundo é da base, diferenciado, ele é diferenciado. mas o Thiaguinho já está conosco já tem 3 Há anos, alguns né? anos, né? Uhum. Então aí você vê o trabalho que é feito, a maturação que ele adquiriu, né? Ele já está há 3 anos profissional, jogando, então isso aí é o que eu falo para os caras lá que não tem preço. É um trabalho da base, você pega um garoto que foi da base, está lançando um profissional, hoje em dia é titular no time profissional, né? É um jogador que a gente utiliza bastante. Então isso aí, pra gente, isso aí é sensacional. Uhum. Ô Jonilson, salvo engano de memória, vocês jogaram primeiro contra o Remo, a segunda foi adiada, a terceira foi Manaus? em Manaus, né? Não, Não, aqui Manaus foi aqui em Pituaçu, ganhou de 1-0, isso. gol De- de Cadu até, não foi isso? Isso. Depois Depois vocês empatamos empataram com o com. Botafogo da Paraíba, Foi. Saímos agora para jogar fora o e primeiro ontem jogo ganharam dele. do Paysandu fora de casa, exatamente. Isso. Qual é a sequência? São de quantos jogos mesmo? Eu estou meio desinformado, porque, por exemplo, quando eu trabalhava em rádio, eu tinha a obrigação de saber de regulamento, de competição. Aqui as minhas lives são minhas, e eu tenho que saber da vida, ou tentar trazer subsídios da vida do convidado, não preciso ter detalhes de competição, essas Sim, coisas assim, entendeu? Então, você já está para fazer o quinto jogo, né? Isso tem um jogo adiado, e já vai isso. fazer o quinto jogo, vai fazer o quinto, com o que está adiado seria o sexto. No total são quantos? 14, né? Não. No total da primeira fase são 18 Desculpa, 14 jogos. na Série D, eu acho. Uhum. São 18 jogos na primeira 18 jogos. fase. São jogos de ida e volta. Então, primeiro turno, 9 jogos, segundo, 9, Entendi. dá 18 na primeira fase. E qual é a expectativa, por exemplo, vocês têm trabalhado em cima de algum número? Qual é o cálculo que vocês acham? Você falou de 22 para ter que descer ou 26 para classificar, mas aí você falou do modo geral da competição. Eu digo, do Jacuipense, vocês trabalham aqui mais ou menos com que meta? Assim, é como eu te falei, a meta da gente é estar entre os 4, classificar. Mas a gente trabalha jogo pós jogo. Jogo pós jogo. A gente não faz um planejamento a longo prazo, então a gente faz a curto prazo mesmo, trabalha durante a semana, preparando para enfrentar o adversário específico, para a gente estar sempre pontuando. A nosso planejamento, a nossa ideia é essa. Mas a gente sabe que a gente tem que ficar acima dos 22 pontos. Acima de 22. Claro, porque 22 ainda tem risco De de... rebaixamento. Certo. Então a ideia nossa é ficar acima dos 22. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, porque nem sempre eu tenho lido as mensagens, e eu acho que isso é bom que prestigia quem está participando. Joilson Deiro, parece. Ou Deiró. Grande Joilson, sou seu fã. Igor Alagoano, 98. Eu tive o prazer de trabalhar com o melhor de todos, Jonilson. Joilson Cordeiro. Fui feliz em trabalhar com esse grande profissional em 2017 a 2020. Tivemos um acesso muito prazeroso, né? Era o nosso fisioterapeuta, Joilson. Uhum. A equipe lá tem todas essas áreas, né, professor? Fisioterapia, nutrição. Tudo. Hoje em dia a gente sabe que o departamento, tanto o departamento técnico como o departamento estrutural da Jacuipense, a gente não deve nada a ninguém. O corpo técnico que nós temos lá, os médicos, nutricionista, fisioterapeuta, nossa, é uma equipe de excelência. A gente não deve nada a ninguém. Uma das coisas que a Jacuipense melhorou durante essa trajetória nossa justamente foi isso aí. Nesses departamentos, melhorou e muito. E aí nos dá uma condição de trabalho cada vez mais melhor.
Tem uma equipe mesmo que trabalha comigo, o preparador físico, auxiliar técnico, treinador de goleiro, são excelentes profissionais. Isso aí a gente fica bastante contente porque o trabalho não é só do Jonilson, né? A figura Jonilson é o que aparece ali. Mas por trás disso tudo, a gente tem uma grande equipe. E tudo isso aí faz a diferença. Desse pessoal todo que eu tô te falando. Do médico ao roupeiro lá. Tudo isso aí nos ajuda muito, é o que faz a diferença e é o que faz aí, hoje em dia, tá elevando cada vez mais o nome da Jacuipense. Teve uns profissionais que trabalhou com a gente, saíram, tiveram proposta, a maioria foram para o Bahia, o Joilson Deró aí é um dos, o Daniel Bruni, o Guga, analista de desempenho. Então, a gente sabe que a gente tem uma linha de trabalho que todos que vêm nessa linha acabam tendo êxito nas suas conquistas e na sua vida pessoal, profissional. Uhum. Nós estamos chegando praticamente ao final da live e como eu sempre fazia na Rádio Metrópole ou na própria Tudo FM, onde eu comecei o programa Papo Pontilé, eu, como última pergunta, professor, sempre fazia essa pergunta que eu vou fazer aqui agora. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de destacar e que eu me passei. Você gostaria de deixar alguma mensagem aqui, de algum aspecto que eu não perguntei, que você talvez imaginasse que eu fosse perguntar e queria falar? Então... Não, não. A única coisa que a gente fala é assim, que a gente fica contente, né, com o progresso da Jacuipense no cenário nacional. Isso é muito importante para o futebol da Bahia. Quem dera as outras equipes consigam acesso, o Bahia de Feira, o Vitória da Conquista, o Atlético de Alagoinhas. Para o futebol baiano isso é muito bom. Nós sabemos a dificuldade que a gente chega nos lugares, olham assim a gente meio atravessado, porque só é Bahia e Vitória, e ninguém sabe onde é Jacuipense, e a gente sempre briga, porque lá o pessoal são muito unidos, sabe? E a gente vê isso, e aqui na Bahia a gente vê muita... A gente não vê essa união. E, principalmente, uma coisa que a gente sempre está relatando, conversando assim, é sobre a importância, como você falou, da imprensa, né? Da imprensa estar cobrindo, de estar falando. Muitos falam, outros não dá aquela importância devida, mas a gente sabe que para o futebol da Bahia estar fortalecido, crescer cada vez mais, a gente precisa muito disso, do apoio de todos e dessa união desses clubes. Então, eu sou um dos caras que eu torço muito para que não só Jacuipense, mas outras equipes consigam acesso à Série C, Jacuipense Série B, Vitória Série A, Bahia Série A, porque isso nos torna um futebol muito forte. Uhum. É verdade. Você falou aí que você é o que mais aparece na equipe, por circunstância, por ser o treinador, por ser o treinador, né? Talvez a figura mais que fica mais à frente da equipe, né? Mas eu acho que você me aparece muito pouco para o trabalho que você faz. E aí, volto a dizer aquilo que eu disse no início da nossa live, sem nenhum puxa-saquismo aqui. E eu acho que a imprensa peca nesse sentido. Porque quando você deixa de valorizar, só valoriza o Bahia e Vitória. Então, quando deixa de valorizar os outros, acabam cometendo uma injustiça, né? E tudo em nome de porque não tem audiência. Por que não tem audiência? Não dá para entender isso. É só Bahia e Vitória que dá audiência. Então, se fosse assim, nenhum fato bom nunca poderia ser destacado, porque ninguém iria ouvir, né? Só porque não é de Bahia e Vitória, por exemplo. Né? Então, eu acho que a imprensa de hoje é muito diferente da minha época. Na minha época, principalmente quando eu comecei na década de 70, já 44 anos atrás, eu comecei em 76, se corria atrás de notícia, tinha-se um carro da emissora para todo dia se ir aos clubes. Eu cheguei a cobrir Galícia, Ipiranga e Botafogo, que eram considerados pequenos, mas tinham sido grandes perto daquele momento, né? Mas hoje você não vê nada disso. O cara fica dentro de uma sala de 10, 15 metros quadrados, com um computador na mão, pega tudo pela internet, não vai lá, não toma conhecimento do trabalho que é realizado, e ainda se acha na condição de poder criticar. Eu vejo muita gente criticando aquilo que a pessoa nem nunca viu. Outro dia tinha um debate numa emissora de rádio dizendo: esse daí não tem perfil de Bahia. Como se você nunca viu o cara trabalhar, meu amigo? Né? Verdade. Como é que você pode dizer não tem perfil de Bahia, não tem perfil de Vitória, se você nunca viu o cara trabalhar em lugar nenhum?
Pô, isso Na verdade, outra coisa assim, muitos não sabem, né, que há 3 anos a Jacuipense faz a preparação toda aqui em Salvador. E muita isso. gente da imprensa não sabe, acha Não que é da sabe. cidade de Riachão, que é Uhum. de lá. Aí, às vezes, quando a gente vai treinar em Riachão, que aí vem um pessoal da emissora de feira fazer a matéria para mandar para o pessoal de Salvador, eu falo, nossa, vocês estão de brincadeira, velho. Só para ter essa ideia, assim, eu falo, Mas é essa verdade, desinformação Jamilson. é muito grande, é? É verdade, é verdade. Infelizmente, hoje temos bons profissionais de qualidade individual, que eu falo. Mas esse equívoco, inclusive, começou a ser cometido pelos próprios empresários donos de rádios. Porque antes, as emissoras tinham um carro próprio, todo dia de manhã eu tinha que estar na emissora, ou fosse na Excelsior onde eu trabalhei, ou fosse na Sociedade, onde eu trabalhei por 10 anos, fosse onde fosse, tinha-se um carro para ir para o clube. Hoje o cara quer ficar no ar-condicionado, recebendo notícias oficiais, quer dizer, nunca vai ter nada que ele possa apurar, porque é a notícia que a assessoria de comunicação do clube manda, né? Então, aquela coisa Sim, bem vestida, digamos assim, uma notícia bem vestida, tal, porque é da assessoria do clube, não vai falar mal de nada, né? Não vai questionar coisa nenhuma, né? E fica todo mundo se achando no direito de criticar um trabalho que a pessoa não está vendo para analisar. É isso que eu não me conformo, entendeu? Mas paciência. Professor Ícaro França, um abraço, Ícaro, lá do Bahia de Feira. Parabéns pela live, sucesso, Jonilson. Está dizendo ele aqui. Jonilson, querido, muito obrigado, viu, pela sua atenção. Parabéns pela campanha e pelo trabalho, principalmente, na somatória de 3 anos. Desejo sucesso a você e que a Jacuipense, que é um clube simpaticíssimo, né, sim. consiga realmente acessar a Série B, que isso vai valorizar em muito o nosso futebol. Obrigado, irmão. Eu que agradeço aí e falar a você que estou sempre à disposição. Toda vez que precisar, é um prazer bater esse papo aí com vocês. E falar sempre, né, da nossa equipe, do nosso trabalho aí para todos que nos acompanham. E falar que a gente está muito orgulhoso desse trabalho que a gente vem fazendo. Valeu, Jonilson. Grande abraço para você.